Eu estava de férias da faculdade e precisava desestressar. Como tradição, chamei meu amigo Jonas e sua namorada Lorena para acampar. Jonas e eu somos amigos de infância. Viemos do interior e estudamos juntos a vida inteira. Por sermos do interior, quando acampávamos, não gostávamos muito de contato humano, então sempre íamos o mais longe possível das áreas de camping das trilhas. Literalmente, nos isolávamos mata dentro por alguns dias. Mas, como Lorena ia desta vez, decidimos não nos afastar demais. Mas escolhemos um lugar perto de uma trilha nas montanhas pouco movimentada. Mas ainda assim dentro da mata, para que pudéssemos ter nossa privacidade. Antes de sair de casa eu peguei o meu revólver por garantia, pois as montanhas haviam alguns animais que poderiam ser perigosos, como os ursos, e eu a levei como precaução, guardando em minha mochila. Nós andamos em torno de 15 quilômetros trilha dentro para chegar em nossa área de camping. Lorena não tinha tanta experiência assim, mas não era um problema, pois estávamos a ensinando. No início, foi tudo tranquilo. Banhos no rio, muitas risadas, pescas e fogueiras à noite. Mas foi no quarto dia que tudo aconteceu. Nós estávamos em volta da fogueira tarde na noite, quando escutamos passos vindo da trilha ao longe. Conseguíamos ver que eram 3 homens devido às suas lanternas acesas. Eles pareciam perdidos, pois andavam procurando algo. Então eu decidi que ia ajudá-los, e me levantei e fui até os homens. Ao me aproximar, eu percebo que o idioma que eles falam era o espanhol. Por sorte, eu falava o espanhol, pois morei com meu pai no México por alguns anos. Mas ao me aproximar, eu decido começar a conversa em inglês. E eu pergunto se estava tudo bem. E eles ainda não tinham me visto até a abordagem. E quando eu me aproximo, falando com eles, um dos homens se aproxima, me respondendo que seus amigos não falam inglês, mas ele sim. Naquele momento, algo alertou na minha cabeça. Eram 3 homens estranhos, com olhares pesados e rostos sérios. O homem que falava inglês me avisou que estavam perdidos e eles queriam um pouco de água, pois haviam andado demais e queriam armar o acampamento. A trilha não tinha marcações laterais, o que poderia dificultar um pouco, mas mesmo assim, era uma trilha em específico, era praticamente reta, o que era impossível se perder caso não saísse dela. Porém, mesmo desconfiado e tentando acreditar naqueles homens, pois água não se nega a ninguém, eu os chamo para o meu acampamento e falo que tenho água conosco em um rio à frente, e eles começam a me seguir. O homem que fala inglês, à frente, logo atrás de mim, e os outros 2 atrás dele. Eu estava o tempo todo puxando o assunto e ele simplesmente me respondia com coisas sem sentidos, ou respostas secas, que não davam uma conversa por inteiro. Enquanto isso, os 2 homens ao fundo estavam em silêncio total, não conversavam nada entre si. Ao chegar ao acampamento, eu peço para que se aproximem da fogueira para se esquentarem. Lorena e Jonas também estão por lá e os cumprimentam. Eu vou até a minha barraca para pegar uma garrafa e encher de água, e ao longe percebo que os 2 homens olhavam para Lorena como gatos secos de fome olhavam para um rato. Aquilo era assustador. Lorena e Jonas puxavam assunto com um homem que falava inglês e dava no mesmo. Respostas rápidas ou sem sentido. Neste momento, algo apitava em minha cabeça, e eu pego a minha arma e coloco na parte de trás da minha calça. Eu precisava me sentir protegido, pois meu coração acelerava em medo. Chamo os homens até o rio e começo a encher as garrafas, conversando novamente com o rapaz. Até que ao fundo, os 2 começam a falar entre si e bolam um plano para nós, enquanto riam de prazer. Aquilo era bizarro. Um deles diziam para ficar por ali por perto, na escuridão, e voltar em torno de 30 a 40 minutos. E eu atacar a Jonas e a mim primeiro, e pegar Lorena e levá-lo para o mais longe possível. E só Deus sabe o que aconteceria. E enquanto eles bolavam o plano, eles riam de prazer.
Eu dei sorte de falar espanhol e não ter me entregado antes. Eu me levanto, entrego as garrafas ao rapaz e voltamos para o acampamento, quando eles começam a pedir para ficarem por ali e que não queriam mais andar, pois já estava muito escuro, e nós falamos que eles não poderiam ficar e apontávamos para uma trilha próxima que levariam eles até um camping, em segurança. E eles insistiam muito, até que desistiram e foram em direção à trilha, sumindo na escuridão. Eu falo desesperado a todos para guardarem suas coisas e sairmos dali o mais rápido possível. De início, Lorena não queria aceitar, mas eu disse a ela os planos dos homens, e ela correu para a barraca, arrumando suas coisas às pressas. Apagamos o fogo e corremos pela trilha sem acender nenhuma lanterna, para não sermos vistos. Ao fundo, começamos a escutar passos rápidos e decidimos sair da trilha mata dentro, pisando em muita folha, galho e pedras, descendo desajeitados, batendo em galhos na altura de nossos rostos, tropeçando em pedras e raízes. Eu estava atrás de todos, no meio Lorena e à frente Jonas, abrindo o caminho. E atrás de nós, escutávamos o farfalhar das folhas balançando rapidamente, como se estivessem correndo, nos seguindo. Lorena torce o pé e cai no chão, e nós paramos, e por medo eu paro e grito. Nós estamos armados. Se chegarem perto de nós, eu atiro em vocês, e dou um tiro pro alto como alerta. O barulho das folhas pararam imediatamente, e nós levantamos e continuamos a descer, só que mais devagar. Lorena estava mancando muito, mas não quis parar nem por um segundo. Chegamos a uma trilha nova e levamos em torno de 4 horas para completar a descida e chegar em nosso carro. Estávamos muito cansados, mas não queríamos mais ficar por ali, e saímos com o carro para a cidade mais próxima, indo à polícia, dando a descrição dos homens para eles. Por sorte, uma língua que eu aprendi de passagem em outro país salvou nossas vidas. Se sentirem algo estranho ou suspeito, não ignorem seus instintos. Minha família adora acampar. Em nossas férias, acampar é a nossa tradição. Me lembro que na época eu tinha 19 anos quando os meus pais decidiram acampar em uma praia. Nós já tínhamos ido para lá antes. O lugar é lindo, com até cavalos selvagens soltos ao redor. As barracas ficavam atrás de uma duna de areia, e do outro lado, o estacionamento e os 2 banheiros. Sim, o lugar apenas tinha 2 banheiros e 2 duchas. E ambos ficavam escondidos e afastados do camping. Certa noite, minha irmã mais nova e eu queríamos tomar um banho para refrescar. E fomos nós 2 escondidas nos banhar nas duchas. Por nossa sorte, ao chegar por lá, as 2 estavam vagas. As cabines das duchas eram de madeira, não cobriam até o final da perna e eram abertas por cima, e uma de costas para a outra, aproveitando a mesma parede. Minha irmã entrou em uma e eu entrei em outra, e começamos a nos banhar. Ficamos conversando e rindo e dividíamos o mesmo shampoo, passando-o por cima da cabine de um lado para o outro. Em certo momento, escuto um barulho de batidas na lateral da minha cabine e o nosso riso acabou por ali. Assustado eu perguntei quem era e ninguém me respondeu, quando escuto outra batida vindo do outro lado e em seguida o silêncio novamente. Eu pergunto à minha irmã se era ela que fazia o barulho e ela diz que não. E então pensamos que poderia ser algum cavalo selvagem andando por ali, e voltamos a banhar. Quando em torno de 3 minutos depois, escutamos a batida novamente, mas dessa vez, vindo da cabine da minha irmã, e em seguida uma voz fria, com sotaque de cidade grande, nos perguntando: podemos participar também? Eu gelei na hora, e desligo a água, e respondo que não. Então a voz responde: será divertido, eu garanto. E deu uma risada pesada. Eu digo que não novamente e ele some. E após uns 2 minutos, eu pego meu celular e subo com a barriga um pouco a parede da cabine. E ilumino o lado de fora e não tem ninguém. Então eu aviso a minha irmã e corremos para o nosso acampamento. Ao chegar, nossa mãe nos dá uma bronca e fala que não gostaria
que andássemos sozinhas por ali à noite, e nós simplesmente não contamos o que havia acontecido para ela. Na manhã seguinte, nossa mãe vai em direção à ducha e está lotado de policiais. Ela se informa a uma pessoa que estava por lá e dizem que haviam 2 adolescentes ali de noite, que invadiram as cabines de 2 meninas. Os adolescentes foram presos a tempo, antes de fazerem o pior. Eu não sei qual era a intenção deles aquela noite, mas por sorte, nós conseguimos fugir antes de descobrir. Nos feriados, temos o costume de acampar no camping do nosso tio. Somos uma família grande com muitos irmãos e crianças, e costumamos lotar o lugar. Neste ano em específico, sentimos uma sensação horrível. Onde íamos, sempre nos sentíamos observados, até de dia, com tudo claro, e não desconfiamos de nada. Mas a sensação sempre estava lá. Quando anoiteceu, a sensação não parou. O lugar é fechado por árvores ao redor, onde passa uma estrada de barro a uns 300 metros da entrada. E os outros campings ficam longe dali. Longe o suficiente para ter um lugar calmo e tranquilo só para nós. Nos sentamos a família inteira ao redor da fogueira à noite, e os mais velhos começaram a contar suas tradicionais histórias de vida. Aquilo sempre nos assustava, e mesmo assim, nós adorávamos. Naquele silêncio, em meio a alguns causos, escutávamos alguns passos na mata, bem devagar, como se realmente alguém estivesse por lá nos observando. Um pouco mais tarde, ouvimos um grito de mulher, e todos pararam em choque, assustados, e sem entender de onde vinha. No início, achamos que fosse alguém querendo nos pregar uma peça, mas todos estavam por lá, em volta da fogueira. Por medo e precaução, e por querer proteger as crianças, meu avô ligou para a polícia, o que no início eu não tinha achado necessário. Ao chegar a polícia, eles entram mata dentro para investigar, e demoram em torno de 10 minutos para voltar. E o policial nos conta que a uns 200 metros do nosso acampamento havia um trailer estacionado bem escondido, e aparentemente tinha sido usado aquele dia, pois ainda tinha comida fresca na mesa e luzes acesas, e alguns pingos de sangue no chão, junto a uma toalha bem suja também de sangue. Alguns dos policiais fizeram buscas na mata naquele dia, mas não encontraram nada. Meu tio ainda é o dono daquele camping. O trailer foi guinchado de lá e nunca foi encontrado alguém. Eu servi a guerra do Iraque e foi a pior coisa que já vivi. Eu tinha um amigo que serviu comigo. O nome dele era Marte. Ele era um cara muito legal e engraçado, mas ele foi sequestrado na época. E quando o encontraram, ele nunca mais foi o mesmo. Como se sua alegria tivesse sumido. Depois de um tempo, ele voltou para casa traumatizado e foi ladeira abaixo. Começou a usar drogas e virou um cara super agressivo. Sua mulher o deixou e levou seus filhos junto com ela, e isso só piorou sua situação. Mas ele se reergueu. Ele tinha acordado para a vida e começou a mudar. Parou com as drogas, começou a se cuidar e ser uma pessoa muito melhor. Certo dia, ele me convidou para um acampamento. Eu, minha família e a família dele, que ele tinha conversado muito com sua ex-mulher e a convenceu de irem acampar os 3, ele, a esposa e a filha, e nós. No fundo, eu não estava confiante. Mesmo que ele tenha mudado, algo dentro de mim me alertava, e eu simplesmente recusei. Minha esposa e meu filho queriam muito ir, mas eu prometi que nós iríamos depois, e foi a minha melhor decisão. Marte, aquele dia, assassinou sua família inteira e sumiu. Isso já faz 8 anos, e ele nunca foi encontrado.